Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo desse aparelho que a Motorola me mandou, que é o Moto Edge 20 Lite. Aproveitar esse vídeo para a gente comemorar a marca de 10 mil inscritos no canal, então obrigado por você que é inscrito no canal e ajuda a gente a seguir criando conteúdo como esse. E se você não for, não esqueça de se inscrever e deixar seu like para dar aquela força. Claro, se você quiser comprar o Moto Edge 20 Lite, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras do canal para você comprar com condições especiais. Bem, eu sei que é uma coisa que pouca gente se importa, eu particularmente gosto muito da embalagem dos produtos. Fazia tempo que uma caixinha de celular não me deixava tão assim feliz e surpreso como eu vi aqui no Moto Edge 20 Lite. Ela desliza aqui para o lado e a gente já tem acesso, né, ao conteúdo da embalagem, e aqui mostrar brevemente para vocês, né, a gente tem, óbvio, aquela chavinha para acessar o chip e tudo mais, mas eu acho que o grande destaque desse aparelho, né, aqui da embalagem é de fato isso aqui. Um carregador de 30 watts com conexão USB-C nas duas pontas para você carregar seu celular de forma muito rápida. Isso é nota 10, ajuda muito a gente no dia a dia. De todos os aparelhos da Motorola que eu testei até agora, esse aqui é o que tem o melhor carregador, né? O carregador mais forte, mais potente, 30 watts. Além disso, a gente tem aqui, né, óbvio, o cabo USB-C nas duas pontas para a gente fazer o carregamento e um fone de ouvido, né? O fone de ouvido, conexão normal P2, ele não é intra-auricular, ele parece aqueles AirPods antigos, não tem uma almofadinha, é um pouquinho desconfortável, né? Mas vamos reclamar de fone de ouvido num aparelho intermediário? Hoje as marcas não estão mandando nem carregador, nem nada na caixa, quem dirá reclamar de fone de ouvido? Isso já está extinto faz tempo. Aliás, começando por aí, eu já falo para vocês que, claro, né, óbvio, o celular tem conexão P2 para fone de ouvido. Além disso, aqui na parte de baixo a gente ainda tem o alto-falante, que é o único que o aparelho tem, ele é mono e tem a conexão USB-C para fazer o carregamento. Na parte aqui lateral direita a gente tem o botão de volume, né, para cima e para baixo, e a gente tem também o sensor de impressão digital, que basta a gente clicar e o celular já está desbloqueado. Ele fica aqui na lateral, que eu achei bem legal. Na outra lateral a gente tem o botãozinho ali de assistente de voz e a gente tem, óbvio, a caixinha para a gente colocar os chips de operadora. Então aqui a gente tem a bandejinha do chip, ele suporta 2 chips, tá? Mas se você quiser, você pode transformar um dos chips em cartão de memória para o armazenamento do celular. Você consegue colocar um cartão de até 1 TB, que é já um pouco padrão nos aparelhos da Motorola, né? Mas pô, realmente é necessário? A gente está falando de um aparelho aí de 128 GB de memória, é bastante coisa para você ter que colocar um cartão de memória ainda para poder usar, né? Por fim, na parte de cima a gente só tem um microfone e na parte de trás, né, a gente tem esse design fosco. Eu achei bem sóbrio, bem bonito, tá, o design desse aparelho. A gente tem o conjunto de câmeras que fica um pouco saltado quando a gente não está usando a capinha, mas se vocês já viram os outros vídeos da Motorola que eu fiz recentemente, vocês viram que em todos a Motorola mandou capinha e aqui não é diferente. Muito legal, de verdade, né, o cuidado e o carinho que a Motorola está tendo com os clientes, né, colocando fone de ouvido, carregador, capinha. Vamos ver até onde eles aguentam, né, segurar isso aí, né, dado que os outros fabricantes não estão fazendo isso. Aqui na parte de trás a gente tem 2 câmeras, um flash e a gente tem um sensor que é para profundidade, para a gente tirar foto naquele modo retrato. Nós vamos falar da câmera já já. Um ponto que eu queria mencionar para vocês, assim, de primeiras impressões a tirar o celular da embalagem. Primeiro, ele é muito fino mesmo, ele tem 8,3 milímetros de espessura e ele pesa apenas 185 gramas. É bem leve, eu achei, não incomoda mesmo se você quiser jogar por longos períodos, e ele encaixa muito bem na mão. Ele tem a borda arredondada na parte de trás e isso ajuda a encaixar direitinho aqui na mão. Além disso, assim, primeira impressão que eu tive ao ligar o celular e ver essa tela aqui, que é a tela inicial dele, é como essa tela tem cores
bonitas. Assim, realmente as cores são muito vibrantes, o preto é muito preto e você tem uma definição de imagem que é assim muito legal. Sem contar que a gente está falando de uma tela aqui de 6,67 polegadas, que é uma tela bem grande, não tem bordas muito proeminentes, então num primeiro momento ó, você fica com uma impressão boa, né, de bordas condizentes, né, com o tamanho do aparelho, uma tela bem grande, uma sensação de bom aproveitamento. E a gente tem aqui, né, o furinho da câmera, que não é do tipo gota, é só um furinho na tela, o que eu achei assim bem legal. A Motorola teve um cuidado muito grande aqui na tela desse aparelho. A imagem e a definição realmente são espetaculares, eu fiquei muito surpreso pelo preço que esse aparelho tem no mercado, né? Então, se você está buscando uma tela, a tela aqui realmente é muito legal e de longe, de todos os Motorola que eu já trouxe para vocês aqui no canal, esse é o que tem a melhor tela, mesmo na versão Lite. Completando, né, falando da tela, ele tem uma resolução Full HD Plus 2400 por 1080, tem suporte HDR10+, e a tela tem suporte a 90 Hz, então uma taxa de atualização legal, maior, né, do que a gente vê aí em aparelhos mais simples, que é de 60, aqui tem de 90, não acho que a gente precisa de mais do que isso, já é suficiente para a gente ter uma experiência bem legal aqui com o aparelho, com transições bem fluidas, e ele também não tem uma capacidade de processamento tão grande a ponto de você precisar de mais de 90 Hz aqui. Uma coisa que eu acho importante mencionar é que nas configurações da tela a gente não tem mais a opção, acho que vocês não estão vendo nada, mas enfim, não tem mais a opção de você deixar a atualização no automático. Ou você deixa em 60 Hz ou você deixa em 90 Hz. Não tem a opção de deixar em automático. Só uma observação, mas eu achei curioso a gente não ter essa opção aqui. Falando um pouquinho das especificações do aparelho em si. A gente está falando de um aparelho de 128 GB de memória, que é uma memória bem ok para um aparelho. Eu acho que, né, a Motorola também está colocando bastante memória e a gente não precisa ficar se preocupando com isso mais, né? Então, 128 é mais do que suficiente para os dias de hoje. A gente tem 6 GB de memória RAM e tudo isso suportado por um processador octa-core de até 2.4 GHz, num chipset Dimensity 800, o MediaTek MT6853. Esse processador, né, aliado aí com as outras especificações, que também conta com uma GPU, né, que eu esqueci de falar, que é a Mali G57MC3, ele é capaz de fornecer aí capacidade suficiente para jogos, você não vai ter tantos problemas, óbvio, não é um processador de extrema qualidade, até porque a gente está falando de um aparelho intermediário, mas ele vai cumprir muito bem as tarefas que a gente precisa fazer aqui, tá? Seja no dia a dia para produtividade, usando o aparelho para trabalhar ou para conversar, para usar redes sociais, seja também para jogar, caso você goste, né, de jogar no celular. Eu particularmente não gosto, mas se você gostar, você tem aí a opção de jogar sem grandes problemas. Eu testei ele com alguns jogos, funcionou super bem, qualidade satisfatória, não travou, então acho que é isso que a gente precisa, né, num processador aqui como esse. Ponto importante que eu esqueci de falar é que além dele ser Dual SIM, ele também suporta 5G. Então você, né, já tem aí acesso a essa tecnologia, mesmo eu achando que não é necessário nesse momento no Brasil, mas se você quiser, você já vai ter acesso por aqui. Já que a gente falou de jogo, tem uma coisa que me incomodou bastante aqui. Quando eu fui jogar, como eu falei para vocês, o aparelho é mono, então ele só tem essa saída de áudio. Para mim foi inevitável segurar o celular com o dedo justamente em cima da saída de áudio e o áudio fica completamente abafado. Então, seria legal que tivesse ou pelo menos uma saída estéreo, né, 2 saídas, ou que talvez ela fosse posicionada em algum outro lugar, porque para jogar fica exatamente na direção onde a gente apoia o dedo, e isso me incomodou um pouquinho. Vamos falar sobre a câmera? Aqui na frente a gente tem uma câmera de 32 megapixels que tem aquela opção já famosa nos celulares da Motorola para você agrupar os pixels para gerar uma imagem melhor, mais clara, mais nítida, mas se você quiser você também pode usar ela
com 32 megapixels. Essa é a imagem da câmera frontal do aparelho, né, para vocês terem uma noção de como ela grava. Já aqui na parte de trás a gente tem uma câmera de 108 megapixels, que assim como na dianteira também agrupa os pixels e tal, mas para mim esse não é o grande diferencial. É uma câmera normal, grava 4K, 30 fps, a câmera dianteira eu não falei, né, a frontal grava apenas em Full HD, mas eu acho que uma coisa que eu achei bem legal aqui é que a gente tem a opção daquela câmera grande angular para a gente tirar fotos aí de meio vez, né, que a gente chama, que é aquele famoso olho de peixe, aquela imagem tipo GoPro. Então a gente tem essa opção aqui, achei bem legal, é uma coisa que eu particularmente gosto nos celulares, para algumas cenas facilita bastante, né, a gente ter acesso a isso. Né, e essa é a imagem da câmera, né, do aparelho, né, gravando com a câmera do aparelho, para vocês terem uma noção de como fica a imagem. Além disso, ela tem diversas opções. A câmera frontal ainda te oferece um flash, mesmo que seja apenas a imagem da tela ficando um pouco mais esbranquiçada para dar uma claridade maior. A traseira tem flash, você tem diversos modos, né, de foto, inclusive o modo noturno, modo panorama, modo para usar as duas câmeras ao mesmo tempo. Então você tem N modos aí para você explorar e brincar bastante enquanto você estiver usando o celular. Mas, né, como nem tudo é mil maravilhas, a gente está falando de uma câmera, de um aparelho intermediário, ela não surpreende. Como sempre, vou deixar para vocês aí as imagens comparando o meu Z Fold 3, que também não tem uma câmera lá, essas coisas, com a câmera aqui do Edge 20 Lite, para você ter uma noção e uma comparação. Tira fotos boas, eu acho que é mais do que satisfatório para um usuário médio, você não vai precisar de muito mais do que isso, mas não é assim uma câmera espetacular. Em ambientes escuros ela mostra ali se mostra um pouco pixelada, então tem algumas situações que você percebe, né, um pouquinho de falta de qualidade na imagem da câmera. Mas, como eu falei, é um aparelho de entrada. Não dá para esperar também que tudo seja perfeito. Por fim, como eu já dei indícios ali na caixa, tem um carregador de 30 watts aliado a uma bateria de 5.000 mAh, que eu acho que é mais do que suficiente para o uso. Ela dura bastante tempo. Inclusive é bem recorrente nos comentários dos vídeos o pessoal falando, né, que a bateria dura bastante. Deixa aqui também nos comentários qual a sua impressão a respeito do Edge 20 Lite, né? Dê sua opinião, conversa aí, vamos bater um papo. Mas eu acho que a bateria é mais do que suficiente, não precisa de mais do que isso, dura bastante tempo, ajuda bastante no dia a dia. E caso você fique sem bateria, você tem um carregador com uma capacidade muito legal para te dar, para carregar bastante a bateria em pouco tempo, então isso vai ser bem útil no dia a dia. Eu, por exemplo, tenho um carregador rápido como esse para o meu celular e quebra um galho danado, principalmente quando eu preciso sair e a bateria está acabando. Então, é uma função muito legal da gente ter aqui nesse aparelho. E como eu sempre falo para vocês, de que adianta a gente falar todas as especificações do aparelho se a gente não falar sobre o preço, né? Preço e especificações são duas coisas que têm que andar lado a lado quando a gente vai comprar um celular, porque não adianta a gente ter tudo de bom a preços exorbitantes. Nesse caso, hoje, na data de gravação desse vídeo, eu encontrei o Moto Edge 20 Lite por apenas R$ 1.799. Dos celulares Motorola que eu testei, né, tá o preço bem equivalente ali, mas na minha opinião esse celular é o que mais me agradou. Tela com brilho bom, qualidade de imagens boas, é uma tela OLED, eu esqueci de falar. Então, uma tela com qualidade boa, cores vibrantes, o preto bem escuro mesmo. Então é algo, né, que eu particularmente gosto, é o que a gente mais usa no aparelho, né? É a tela, a gente tá o dia inteiro olhando para a tela. Então uma tela boa ajuda bastante. Tem uma câmera satisfatória, um conjunto geral, processador, memória RAM, tudo mais, que eu achei bem satisfatório. Eu acho que faz bastante sentido pelo preço de R$ 1.799. Quando esse celular saiu, né, ele custava muito mais do que isso. E aí, de fato, né, colocava em xeque se valeria ou não a pena a gente investir tanto num aparelho como esse, porque às vezes você compra um modelo top de linha do ano anterior pelo mesmo preço. Não acho que seja o caso aqui. Por R$ 1.799, sinceramente é um aparelho que eu compraria para ter. Eu achei ele bem legal, eu tenho me surpreendido muito com os aparelhos da Motorola, então é uma boa opção
caso você esteja procurando um aparelho de entrada com boas especificações e principalmente com uma tela de qualidade excepcional. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Thank you.